Abra sua Bíblia no livro de Josué, no primeiro capítulo. E eu quero ler com os irmãos os versos de 1 a 9. Apenas os versos de 1 a 9. Embora estejamos concentrando a nossa atenção nesta noite no verso de número 9, mas nós vamos ler todos esses 9 versos. Nos diz assim então a palavra do Senhor nosso Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos ler todos juntos o verso 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Vamos orar? Deus querido, nós te damos graças por este momento tão importante no culto que prestamos a Ti. Quando temos oportunidade de ler a Tua palavra, de sermos instruídos pelo Senhor, pedimos a Ti, ó Deus, que em nome de Jesus, Tu abras a nossa mente e o nosso coração, a fim de que possamos entender e recolher, agasalhar a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, portanto, a fim de que possamos ser edificados nesta noite, que o Teu Espírito Santo, que habita em nós e que também está em nosso meio, que Ele possa, Senhor, agir nas nossas vidas nesta noite, de tal maneira que o Senhor esteja trabalhando em cada coração, que o Senhor esteja restaurando vidas, que o Senhor esteja trazendo conforto, ânimo novo, a fim de que possamos continuar firmes na nossa caminhada como servos do Senhor. Fala aos nossos corações. É a oração que nós te fazemos no nome amado de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, a vida cristã, de fato, ela é sem dúvida alguma bela. Não há nada que se compare a uma vida ao lado do Senhor nosso Deus. Contudo, temos que admitir que a vida não é tão fácil quanto muitas vezes pensamos ou como muitas vezes desejamos. Mesmo quando conhecemos a Cristo e que somos informados de que o Senhor, Ele passa a estar conosco, de que Ele habita o nosso coração e de que Ele nos acompanha em toda a nossa caminhada, podemos não compreender perfeitamente
esta afirmação e pensar que estaremos blindados aos problemas. Podemos correr o risco de imaginar que a nossa caminhada ela será extremamente facilitada por Deus, de que não sofreremos, de que não enfrentaremos nenhum tipo de crise, de não passaremos por nenhuma situação aflitiva. A grande verdade é que muitas vezes nós nos frustramos. E não são poucos os irmãos que têm se decepcionado com o próprio Deus. Há pessoas que, por conta da grande expectativa que tinham de ter uma vida facilitada pela ajuda de Deus, desistem logo depois da primeira adversidade, depois do primeiro problema, depois de enfrentarem o primeiro obstáculo, e pensam que foram enganadas. E pensam que foram iludidas, de que Deus não é quem falaram para ela que Ele de fato era, de que a Bíblia não era tão verdadeira como muitos acreditam que ela seja. Esse texto que nós lemos é um texto muito conhecido, é um texto que se situa num momento muito importante da vida do povo de Israel, do povo de Deus. O povo tinha permanecido no Egito durante muito tempo, escravizado, sofrendo. O povo clama a Deus e Deus se compadece do seu povo. Deus olha para o sofrimento dos seus filhos. Deus os contempla em meio às suas lágrimas, às suas lutas. E Deus resolve, então, atendê-los, livrá-los, arrancá-los, tirá-los daquela situação aflitiva em que eles estavam. Eles passam 40 anos pelo deserto. E ali naquele período, eles contemplam, extasiados, manifestações extraordinárias do poder de Deus. Desde aquele momento em que o mar vermelho se abriu diante dos seus olhos, para que eles pudessem passar, atravessar, passar por aquela situação. Depois, durante toda a caminhada, Deus os abençoando, Deus os sustentando, Deus os livrando de todos os males, eles entram na terra prometida. Moisés, o grande líder de Israel, aquele homem a quem Deus havia confiado uma grande missão de conduzir o povo durante toda essa etapa, todo esse período, o homem que foi instrumento nas mãos de Deus para libertar o povo do Egito. Agora esse homem está no final da sua vida, esse homem morre. E Deus então resolve levantar um outro líder, um outro homem, para que pudesse dar continuidade àquilo que ele já havia determinado, conduzir o seu povo à terra que a eles pertencia por promessa. Deus então chama Josué. Quem era Josué? O texto bíblico vai dizer que ele era tão somente um servidor de Moisés. Ele era alguém que estava sob a liderança de Moisés. Desde que o povo saiu do Egito, Josué o acompanhou. Josué esteve ali ao seu lado. Josué batalhou. Josué viu tudo aquilo que Deus operara no meio do seu povo. E agora, com a morte de Moisés, ele chama Josué. E eu posso acreditar, irmãos, que aquele foi um momento muito difícil para ele. Eu imagino quando o Senhor fala a ele, dizendo que, comunicando a ele, que o seu grande líder já havia partido, mas que a missão não havia sido cumprida plenamente, e que ele seria então a pessoa que continuaria aquela tarefa. Eu posso crer que aquele homem tremeu nas bases. Eu posso imaginar que a sua mente divagou.
Eu posso pensar que ele naquele momento pensou em correr, em fugir, e dizendo: eu? Como eu? Não tenho condições. Como que posso eu dar prosseguimento a esse trabalho que Moisés então realizou? E aí onde está situado exatamente esta palavra. E lembrem que aqui é o próprio Deus falando com ele. E o Senhor diz, portanto, a ele: não te mandei eu. Pesem cada palavra. Não te mandei eu. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui quem está falando com Josué é o próprio Deus. Mas se você volta um pouquinho as páginas da sua Bíblia, para o final do livro de Deuteronômio, no capítulo 31, diz assim já no primeiro verso: passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel, e disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti, ele destruirá estas nações diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles farei segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Nesse texto aqui, é Moisés falando. O Senhor havia falado com Moisés. E agora Moisés, ele vai se dirigir ao povo, e particularmente a Josué. Aqui em Josué, é o próprio Deus confirmando aquelas palavras que ele tinha dito a Moisés, para que dissesse a Josué. Agora é o Senhor se apresentando, convocando Josué e dizendo a ele que ele não temesse, que ele fosse corajoso, que o Senhor estaria, de fato, sempre ao seu lado. Irmãos, eu devo confessar a vocês que este é um dos textos da Bíblia que mais me encorajam, que mais me animam, que mais me fortalecem, que mais me ajudam no enfrentamento das lutas que, naturalmente, qualquer pessoa enfrenta no dia a dia. Tantas vezes nós pensamos que o desafio é de fato, e aliás nós reconhecemos que os desafios são bem maiores do que a nossa capacidade de vencê-los. E muitas vezes pensamos em desistir, pensamos em parar. Muitas vezes nós nos abatemos, nos fechamos diante de nós mesmos, nos escondemos diante de alguma caverna criada por nós mesmos. Elias, o profeta, homem de Deus, se escondeu dentro de uma caverna quando se viu ameaçado por Jezabel. Quantos de nós não se escondem em cavernas imagináveis? Criamos estes ambientes e nos refugiamos ali, com medo do enfrentamento, dos desafios que encontramos pela frente. Quem de nós nunca teve medo?
Quem de nós nunca teve dúvida? Quem de nós nunca passou uma noite em claro, sem saber exatamente como solucionar um determinado problema, como sair de uma situação difícil? Todos nós, irmãos, porque somos humanos. Por isso eu posso olhar para Josué, e olhando para ele, eu posso me identificar com aquele homem temeroso. Eu posso me perceber como aquele que se acovarda muitas vezes. Eu posso me enxergar como aquele que fica assustado muitas vezes com aquilo que encontramos pela frente, com as lutas que estão diante dos nossos olhos. A de Josué era conduzir o povo, é chegar até a terra prometida. Qual é o teu desafio? O que tem te assustado? O que é que tem se colocado diante de você como uma barreira intransponível, diante da qual você se desmancha, diante da qual você é confrontado com as tuas próprias limitações? E eu creio que Deus, Ele usa muitas vezes todas essas situações para mostrar quem de fato nós somos. Às vezes nós caminhamos na vida de forma muito soberba, muito altiva, e achamos que nós bastamos a nós mesmos, de que temos a competência e a experiência suficiente para prosseguir, para avançar, para vencer os inimigos, para vencer as batalhas, para conquistar as lutas. Mas os obstáculos mostram para nós que nós somos muito limitados, que nós somos humanos. A pergunta que fica, diante desse quadro todo, irmãos, é possível que nós caminhemos com segurança em meio aos desafios da vida? Será que é possível caminharmos com segurança em meio aos desafios da vida? Diante das situações aflitivas que se colocam diante de nós, será que é possível nós caminharmos bem? E a resposta, sem nenhum romantismo, é sim. É possível caminharmos em meio às lutas e dificuldades que todos nós enfrentamos. E antes de qualquer coisa, é preciso lembrar que essas lutas, esses desafios, essas batalhas fazem parte da vida de qualquer pessoa, de qualquer cristão. Não é porque você é crente, não é porque você é um homem piedoso, uma mulher piedosa, não é porque você tem servido fielmente ao Senhor que você não vai enfrentá-las, que você não vai passar por esses vales sombrios da vida. Mas eu quero te dizer nesta noite que você pode vencer, que você pode passar sim, de que você pode caminhar de forma segura na vida. Quando, em primeiro lugar, quando você considerar aquele que fala contigo. Quando eu e você, quando nós considerarmos aquele que tem nos alimentado, aquele que tem falado conosco. Veja que o texto aqui, ele nos mostra o próprio Deus. Aqui não era mais Moisés falando, agora é o próprio Deus dirigindo a palavra a Josué. Era Deus falando ao coração daquele homem. Tudo que ele precisava naquela hora entender era: quem é este que fala comigo? Se fosse simplesmente Moisés, ele poderia dizer: será que ele não está enganado a meu respeito? Será que ele não está dizendo estas coisas porque ele é meu amigo? Será que ele não está me dizendo isso porque ele deseja muito que as coisas aconteçam bem? Por isso ele está me dizendo estas coisas? Não. Aqui, quem dirige a palavra a Josué é o próprio Deus. Tudo que ele precisava fazer agora era compreender quem é, na verdade, este que fala comigo. E quanto a isso, irmãos,
Parece que Josué sabia perfeitamente quem era esse Deus. E para lembrar-se dele, bastava voltar os seus olhos para o passado. E ele ia identificar, reconhecer, lembrar que esse Deus é aquele que naquele momento difícil, quando o povo de Israel estava saindo do Egito para se dirigir à terra prometida, encontra como um grande obstáculo o rio Jordão, que estava num período de cheia, as águas estavam transbordando as margens, e eles não tinham o que fazer, porque o exército de Faraó estava vindo atrás. E Moisés olha de longe, a poeira levantando, eram os cavalos, os soldados montados, armados, fortemente armados, para capturar o povo de Israel. Eles estavam, como se diz na gíria, numa sinuca de bico, não sabiam como sair. Era como se fosse um cheque-mate, não tem saída. Moisés ora, e o Senhor diz: mande ao povo que marche. Em meio àquelas pessoas que marcharam, estava Josué. Ele viu o mar se abrir. Ele viu o milagre acontecendo. Ele viu a manifestação clara do poder de Deus. Aquele Deus grandioso, misericordioso, todo-poderoso, que havia estabelecido uma aliança eterna com seu povo. Este era o Deus que estava falando com ele. Este Deus é aquele que fez o maná cair dos céus e não permitir que o povo definhasse no deserto, que o povo morresse no deserto. Esse era o Deus que fez da rocha brotar água. Era o Deus que estava ali. É o Deus que esteve o tempo todo ali. E agora, quando ele ouve essa voz, quando o Senhor fala com ele, ele considera exatamente aquele que estava lhe falando. E aí nós aprendemos esse princípio. Aí nós aprendemos essa lição. Considerando o fato de que todos nós passamos por adversidades. Todos nós enfrentamos dificuldades na vida. Seria possível caminharmos com segurança? Sim. Primeiramente, ouvindo aquele que fala conosco. É Deus quem fala aos nossos corações. E é tão bom quando você, meu irmão, quando os irmãos, quando nós, num culto a Deus, conseguimos discernir a voz de Deus. Conseguimos compreender que, embora ali à frente do púlpito esteja um homem que precisa também dessa mensagem, mas é Deus que está usando alguém como instrumento para trazer ao nosso coração uma palavra de ânimo. E o meu desejo nessa noite é exatamente esse. Que você saiba que você não está sozinho, que esse Deus grandioso, todo-poderoso, que estabeleceu uma aliança eterna com a sua igreja, com o seu povo, logo com você também, é o Deus que vai estar sempre ao teu lado. Esse Deus, ele honra a sua palavra, ele honra. Então é possível nós caminharmos seguros em meio às situações aflitivas da vida. Em primeiro lugar, considerando aquele que fala conosco. Creia nesse Deus. Creia nesse Senhor que não vai te enganar jamais. Nesse Senhor que diz que estaria contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Acredite nisso, mesmo em meio a lágrimas, mesmo sem entender exatamente o porquê de todo o sofrimento e da luta, mas acredite de coração na palavra daquele que está contigo. É possível, sim, caminharmos seguros em meio aos desafios da vida, não somente quando considerarmos aquele que fala conosco, mas também, em segundo lugar, quando considerarmos a natureza da sua fala. Saber quem está falando
e agora entender o que ele está dizendo. É discernir, é compreender, é admitir a natureza da sua fala, do conteúdo da sua mensagem para nós. E observe o que ele está dizendo aqui para Josué. Ele diz: não te mandei eu? Não te mandei eu? E a pergunta é: o que foi na verdade que o Senhor mandou? Qual foi a ordem que o Senhor deu para Josué? Ele deu uma ordem, sim. Que ordem foi essa? A mesma que nós encontramos lá no final de Deuteronômio, no capítulo 31. E ele diz aqui: ser forte e corajoso. Ser forte, seja corajoso, não temas e nem te espantes. Isto é, levanta a cabeça, sai da cama, troca de roupa, volta para o jogo, não te acovardes, não te deixes abater, não aceite isso, te coloca de pé. É uma ordem do Senhor. Volta para a luta. Muitas vezes nós jogamos a toalha mesmo no chão. Muitas vezes nós nos entregamos. Mas o Senhor está dizendo: não faça isso não. Seja corajoso. Seja corajoso. Você não já sabe quem está falando contigo? Sabe quem é esse que falou com você? Sabe que Deus é esse? Esse que esteve com você o tempo todo lá atrás, que fez obras maravilhosas. Portanto, obedeça essa voz. Te coloca de pé. Quantos jovens que não estão desistindo de tentar uma vaga na universidade, ou de tentar um concurso público, porque já fizeram várias vezes, já viram colegas seus passando, amigos seus ingressando na universidade, e ele tentando de todas as formas, aquele curso que é o curso do seu coração, que ele deseja. Pessoas que disseram: não, eu já estudei muito, tudo que eu tinha para aprender eu já aprendi, não dá mais para mim, não dá mais para mim. Eu vou desistir, vou parar com isso, vou procurar outra coisa, eu acho que isso não é para mim mesmo não. E aí você se entrega, você desiste, você se acovarda, porque a prova é o grande obstáculo que você não consegue vencer. Mas o Senhor está dizendo: não faça isso. Não faça isso. Seja forte. Não temas, não te espantes com o tamanho do problema que está diante dos teus olhos, mas saia do meio das fileiras que você está, em frente, saia para a luta. Estão lembrados do jovem Davi? Um simples pastorzinho de ovelhas, ninguém dava nada por ele. Saul, quando chegou na casa do seu pai, Jessé, para escolher aquele que seria o rei de Israel, que ele iria ungir, ele viu Aminadab, ele viu outros irmãos de Davi, homens guerreiros, altos, fortes, robustos. Ele disse: pronto, deve ser um desses. O Senhor disse: não, Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Nenhum desses. Vem cá, tu não tem nenhum outro filho? Hein? Eu tenho, mas eu tenho, ele está ali no campo, é um garotinho lá, deixa eu ver quem é ele. Quando ele olhou, disse: é esse mesmo. E esse garotinho, esse rapaz, esse jovenzinho, foi ao campo de batalha num período difícil, quando o povo de Israel estava sendo desafiado pelos filisteus. E ele vai levar comida lá para os seus irmãos, vai visitar os seus irmãos que eram soldados, estavam na luta. E ele chega no momento em que o povo de Israel estava sendo desafiado. Golias, aquele gigante, aquele homem de proporções descomunais, vociferava, gritava lá no meio: será que não tem homem aí no meio de vocês? Alguém quer me enfrentar? Eu estou aqui, pode vir. Ninguém, todo mundo calado. E Davi
foi impactado com aquela voz, ele disse: não, ele não está ofendendo apenas o povo, ele está ofendendo o próprio Deus. Pois eu vou sair do meio dessas fileiras e vou enfrentar o gigante. O próprio gigante zombou dele. Golias zombou dele. Quando olhou, ele vindo na direção com uma baladeira na mão, com um estilingue na mão, com uma funda na mão, com pedrinhas. Ele zombou e disse: ah, menino, tu está pensando o quê? Tu achas que vai me vencer com essas pedrinhas? Tu pensa que eu sou algum cachorro, algum animal assim? Ele disse: tu podes vir contra mim com espada, tu pode vir com lança, tu pode estar muito bem preparado e muito bem armado, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Aquele rapaz se encheu de uma coragem muito grande. Ele saiu de onde ele estava e enfrentou o problema. Ele enfrentou. A vida é assim, irmãos. Nós precisamos sair à luta a cada dia. Amanhã é segunda. Segunda-feira é um dia temido por muita gente. A sexta não, sextou. Epa, estou de folga. Segunda-feira, o cidadão diz: é dia de enfrentar a labuta. Tem uma agenda para cumprir. E muitas vezes você se intimida, achando até que não vai dar conta. Mas uma das coisas que nós precisamos aprender é que o Senhor nos chama para lutar. Nós somos um exército do Senhor. Nós enfrentamos as nossas lutas e o inimigo, ele tenta de todas as formas nos intimidar, nos abater. Mas o Senhor diz para nós: te levanta. É Ele que fala: seja corajoso. Sai de debaixo das cobertas. Bora para a luta. Não temas, nem te espantes. Não temas com o problema que está diante de você. Não te espante com as ameaças do inimigo. Mas tão somente seja corajoso. Isso é uma ordem de Deus. É uma ordem que o Senhor nos dá, para que nós possamos sair, para que nós possamos assumir a nossa posição como pessoas que verdadeiramente confiam em Deus. Então, a pergunta é possível nós caminharmos com segurança em meio aos desafios da vida? Será que é possível? Sim, é possível. Se em primeiro lugar você considerar aquele que fala contigo. Se você souber que o que fala contigo é o próprio Deus que te ama. Em segundo lugar, se você, diante dessa voz que manda você se revestir de coragem, se você se levantar do lugar que está e dizer: pois eu vou fazer, eu vou sair, eu vou estudar, eu vou batalhar, eu vou trabalhar, eu vou sair à luta, eu vou fazer isso. Você vai conseguir caminhar com mais segurança. Mas nós vamos ver aqui uma terceira e última atitude que podemos tomar. É possível, sim, caminharmos com mais segurança, não somente considerando aquele que nos fala, não somente considerando a natureza da fala daquele que se dirige a nós, mas em terceiro lugar, considerando a garantia que ele nos dá. Pois o mesmo que diz: seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes. Ele vai dizer: porque, o quê? O teu Deus é contigo, por onde quer que andares. É bom ouvir isso, irmãos, que Deus é conosco. Sair para a luta já é um pouco mais, não é? Poxa, mas eu tenho que sair mesmo para a luta? Tem. Eu tenho que levantar mesmo? Tem. Mas sabe de uma coisa? Você não vai estar sozinho nunca. Você se levanta não confiado em você mesmo. Você se levanta não entendendo que você é bom, não entendendo que você é inteligente o suficiente para responder todas as questões que estão diante de você. Mas você se levanta confiado na voz daquele que falou contigo, que lhe dá garantias, dizendo: eu estarei contigo por onde quer que andares. Estarei com você.
Foi essa confiança que Davi teve quando escreveu o Salmo 23, quando disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas ele também disse que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que mais? Não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Tu estás comigo. Olha aí. Olha um homem agora dizendo: eu vou passar por vales sombrios, eu vou enfrentar dificuldades, mas eu não vou passar por esses vales sozinhos. O Senhor está comigo. Ah, mas você vai ser colocado na cova dos leões. Sim, eu vou ser colocado, mas não vou estar sozinho. O Senhor vai trancar a boca dos leões. Ah, mas eu vou ser colocado dentro da fornalha acesa. Sim, você vai ser colocado na fornalha, mas o anjo do Senhor vai estar lá dentro com você. Foi isso que o rei não entendeu quando os amigos de Daniel foram jogados lá dentro. Ué, nós colocamos 3 homens, mas nós estamos vendo 4 andando ali. Tem 2 ali. E agora 3, 4, como é que é isso? Tem um a mais. E eles estão bem, nem suados, não estão pingando, não nada. Porque o Senhor estava lá. A temperatura era altíssima, altíssima. Mas o Senhor estava ali. Quando o Senhor está conosco, irmãos, a fogueira pode estar alta, mas nós não vamos ser queimados. O leão pode estar faminto, mas ele não vai nos devorar. É porque o Senhor é que faz o milagre. Isso nos ajuda a caminhar com mais segurança. Você pode caminhar agora com essa convicção: eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Deus que está comigo. Eu não estou entendendo o porquê dessas perdas, eu não estou entendendo o porquê desses problemas, eu não estou entendendo o porquê dessa situação. Eu não preciso compreender, eu preciso crer que Deus está ao meu lado, e muitas vezes usando as situações aflitivas como recursos pedagógicos para nos fazer crescer, para nos fazer mais fortes, para nos fazer instrumentos para ajudar outras pessoas que estão vivendo momentos difíceis também. Quando você pode chegar para alguém e dizer: olha, calma, eu passei por uma situação difícil, olha, mas Deus esteve comigo, Deus vai estar com você também, tenha calma, tenha paciência. Deus estava falando para Josué. Josué haveria de enfrentar muitas lutas. O primeiro problema que ele enfrentou, estava diante dos olhos dele, foi o Rio Jordão, estava cheio. Como passar para o outro lado? O Senhor disse que ia nos dar a terra prometida, mas como é que eu vou chegar do outro lado? Ah, Senhor, está de brincadeira comigo. Não. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão. Assim como ele foi com Moisés, ele foi com Josué. E foi ele que disse: assim como fui com Moisés, eu serei contigo também. E fez com ele o milagre. E o Rio Jordão abriu e eles passaram. Passando o Rio Jordão, encontraram umas muralhas enormes de Jericó. E agora, como vencer as muralhas? Eles creram no plano que o Senhor montou. E as muralhas desabaram diante dos seus olhos. Porque Deus estava com seu povo. Eles enfrentaram muitas lutas, enfrentaram muitos inimigos, mas conseguiram caminhar com segurança, porque o Senhor estava com eles. A vida não é fácil, irmãos. E nós não podemos aqui dizer: olha, aceite a Jesus, entregue a sua vida a Jesus, faça uma oração, confia a tua vida a Deus e tudo vai ser tranquilo. Você vai viajar em águas tranquilas, no mar espelhado, sem onda, sem vento forte, vai ser tudo bom. Não posso fazer isso, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. As aflições vêm quando a gente menos espera. Elas vêm desafiando as nossas capacidades. Elas nos assustam. Mas o Deus que está conosco nos ajuda a vencê-las. É possível, irmãos, caminharmos com segurança em meio aos desafios da vida? A resposta é sim. Sim. Quando você der crédito àquele que fala contigo, quando você identificar a voz desse Deus Todo-Poderoso, lembra quem é o teu Deus, lembra quem é o Deus que fala com você, é o Todo-Poderoso.
Para Ele não há nada impossível. Considere a natureza da sua fala, quando fala ao teu coração dizendo, essa não é a atitude de um homem de Deus. Sai da caverna, como ele disse para Elias. Elias, sai da caverna, o que tu estás fazendo aí? Ele diz para a gente também, sai da tua caverna, sai do teu esconderijo, seja corajoso, não temas, não te espantes. E agora, considera a garantia que o Senhor te dá. Leve em consideração isso. Você jamais estará sozinho, porque você tem um Deus que diz, eu estarei contigo, por onde quer que andares. Esse é o nosso Deus, irmãos. É o Deus que tem nos ajudado. É o Deus que tem nos abençoado. Talvez você que está nos ouvindo nesta noite, talvez você esteja num momento assim na tua vida. Talvez você esteja vivendo um momento de muita aflição, de muito sofrimento. Você está diante de muitas impossibilidades. Você tem diante dos teus olhos um mar, água, muita água, e você não consegue chegar do outro lado. Você está a ponto de desistir. Você está se acovardando, você está se escondendo. Você está começando a desconfiar do próprio Deus. Mas o Senhor está falando ao teu coração nesta noite. Levanta a tua cabeça. Olha para o Senhor. Escuta, considera aquele que fala contigo. Sai de onde você está. Se dispõe a sair. Mesmo sem ver nada acontecendo ainda. A tempestade está lá fora, mas abre a porta e sai. E creia que o teu Deus não vai te abandonar jamais. Ele está contigo. Ele estará sempre ao teu lado. Que Ele nos abençoe, irmãos. Que Ele nos ajude. Que Ele nos encoraje. Que Ele encha o nosso coração de esperança. Que o medo, a dor, a dúvida possa ser dissipada dos nossos corações. Que mesmo em meio aos vendavais da vida que nós estamos passando, que nós possamos erguer a nossa cabeça e continuar caminhando, sabendo que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, está ao nosso lado. Que Ele te abençoe. Amém.